Das luzes que acendem no painel até o ronco do motor na partida, tudo, absolutamente tudo no carro depende de uma rede elétrica super complexa. Então, hoje, a gente vai desvendar esse sistema, que é, na verdade, o sistema nervoso do veículo. Fala a verdade. Quem nunca passou por um problema elétrico no carro que parecia não ter explicação? É frustrante, né? Mas olha, isso não é só um detalhezinho chato. Geralmente são sinais de que tem algo mais sério acontecendo por baixo dos panos. Então, a melhor forma de entender isso é parar de pensar num amontoado de fios e começar a enxergar o sistema elétrico como o sistema nervoso do carro. É ele que conecta tudo, que manda os sinais e a energia para todo lado, garantindo que cada peça faça o seu trabalho na hora certa. Beleza, mas todo sistema nervoso precisa de uma fonte de energia, certo? No carro, essa força vem de uma dupla que trabalha em uma sintonia assim perfeita. Eu sei, eu sei. Olhando assim de primeira, esse mapa elétrico parece uma baita teia de aranha, uma bagunça. Mas calma, não precisa se assustar. A gente vai focar nas partes principais para entender direitinho como a energia flui, desde o momento em que se vira a chave até a música que toca no rádio. E aqui tá a grande sacada. A gente tem a bateria e o alternador trabalhando juntos. Pensa assim, a bateria é como um reservatório de energia, ela dá aquele primeiro empurrão para ligar o carro. Mas assim que o motor está funcionando, o alternador entra em cena. Ele vira o gerador principal, mantendo tudo ligado e, de quebra, ainda recarrega a bateria para a próxima partida. É uma dupla dinâmica. E toda essa energia que o alternador gera e a bateria guarda tem um detalhe importante. Ela funciona em corrente contínua, ou CC. É diferente da eletricidade da nossa casa. A corrente contínua flui sempre numa direção só, o que é perfeito para os sistemas eletrônicos sensíveis de um carro. Ok, então a gente já entendeu de onde vem a energia. Mas como ela chega em cada cantinho do carro de um jeito seguro, sem causar nenhum problema? Bom, é aí que entram os caminhos e os guardiões desse sistema todo. Voltando para o nosso mapa, tá vendo todas essas linhas? Elas formam o que os mecânicos chamam de chicote elétrico. Dá para imaginar ele como se fossem as veias de artérias do carro, sabe? É por ali que a energia e os dados viajam para chegar em cada componente. Ele é literalmente o sistema de comunicação que liga o cérebro do carro, que é a central eletrônica, a todos os sensores e pecinhas. Se o chicote elétrico falha, é como se a comunicação fosse cortada. Aí já viu, né? Agora, com tanta eletricidade correndo para lá e para cá, o risco de uma sobrecarga, de um curto-circuito é bem real. E é nessa hora que entram em ação os heróis anônimos do sistema, os fusíveis. Essa caixinha aí é tipo o centro de comando da segurança elétrica do carro. Cada fusível que está aí dentro foi feito para proteger um circuito específico, seja do rádio, dos faróis ou do limpador de para-brisa. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender como ele funciona. O fusível é basicamente um ponto fraco de propósito. Se a corrente elétrica sobe demais, de um jeito perigoso, aquele fiozinho ali dentro derrete e queima. Ele se sacrifica para interromper o circuito e impedir um dano que poderia ser bem maior e muito mais caro. Bom, agora que a gente já entendeu como o sistema deveria funcionar, vamos falar da parte que ninguém gosta, né? O que acontece quando esse sistema nervoso começa a ficar doente e a dar problema. Sabe aquela luz que pisca do nada? Ou um fusível que vive queimando? Esses são os sintomas clássicos. Um fusível que queima toda hora, por exemplo, não é a causa do problema. Ele é só um sinal. É o sistema avisando que tem algo maior acontecendo, como um curto-circuito no chicote. Essa frase aqui resume a situação de um jeito perfeito. Quando um fio desencapado encosta em alguma parte de metal do carro, ele cria um atalho. A eletricidade escapa por ali. E é daí que vem a ideia do vazamento de energia. E qual é a consequência disso? Esse tal vazamento pode simplesmente sugar toda a carga da sua bateria, mesmo com o carro desligado na garagem. E para piorar, ele força o alternador a trabalhar em dobro o tempo todo para tentar compensar essa energia perdida. E vale lembrar que o sistema tem um limite. Pensa comigo, um carro, na sua versão de fábrica, já consome cerca de 30 amperes-hora. Aí você liga o ar-condicionado, pronto, já são mais 13. Coloca um som mais potente, lá se vai mais um pouco. Cada coisa que a gente adiciona aumenta a demanda, e o sistema pode não aguentar se não for preparado para isso. Ok, o cenário pode até parecer meio complicado, mas calma. Ter esse conhecimento dá pra gente o poder de fazer escolhas mais inteligentes e cuidar melhor da saúde elétrica do carro. E isso nos leva direto a uma peça fundamental, a bateria.
Hoje em dia, com os carros cada vez mais cheios de tecnologia, o tipo de bateria que se usa faz uma diferença gigantesca. Não é tudo a mesma coisa não, hein? Vamos colocar as duas principais tecnologias lado a lado para comparar. A gente tem a bateria tradicional de chumbo ácido. Ela é mais barata, sim, mas dura menos e precisa de manutenção de vez em quando. Do outro lado tem a bateria AGM. É mais cara? É, mas olha só, dura bem mais, não precisa de manutenção nenhuma e é muito mais resistente. E aqui está o pulo do gato. Se o carro tem aquele sistema start-stop, que liga e desliga o motor no trânsito, ou se ele tem um monte de eletrônicos, uma bateria AGM deixa de ser um luxo e vira uma necessidade. Ela foi feita para aguentar esses picos de energia constantes, coisa que uma bateria comum simplesmente não foi projetada para fazer. No fim das contas, entender como o sistema elétrico funciona mostra o quanto a tecnologia automotiva ficou complexa, né? E isso, claro, nos deixa com uma pergunta no ar. Com os carros se tornando cada vez mais computadores sobre rodas e com os veículos elétricos e autônomos vindo aí, como é que esse sistema nervoso vai ter que evoluir para dar conta do futuro?